Muito bom dia, bora começar esta sexta-feira muito bem informado sobre o Fluminense, chegando com as primeiras informações do Flu nesta sexta, um dia importante, dia de definição. O técnico Mano Menezes vai comandar o único treino, de fato, para o jogo de amanhã, um clássico importantíssimo contra o Vasco, um jogo que pode, depois de tanto tempo, depois de tantos jogos, numa agonia, afundado na lanterna do Brasileirão, o Fluminense finalmente poderá deixar o Z4. E para isso, claro, vai ter que fazer a sua parte, vencer o Vasco, mas a rodada pode ser bastante favorável. Vou falar sobre isso aqui. Os lesionados, quem pode voltar ao time, quem pode ser opção ao Mano, a gente sabe que Facundo Bernal foi regularizado, está à disposição. Será que o Facundo será titular? O Mano vai usar ou vai começar no banco de reservas? Martinelli será mantido? Nonato vai voltar? Tem muitas coisas, muitas questões para a gente discutir aqui neste vídeo. Então, por favor, não se esqueça, tá, do seu like, de se inscrever aqui no canal. Conto muito sempre com o apoio e com a ajuda de vocês para que possamos crescer juntos e, se Deus quiser, ainda teremos coisas boas aí pela frente. Passada essa eliminação na Copa do Brasil, a gente tem que olhar é para frente que se olha, não tem muito o que fazer, não tem tempo para lamentar. E o mais importante neste momento é não deixar que esta eliminação e esta derrota quebre essa sequência super positiva no Campeonato Brasileiro. O Fluminense já vai vir agora uma sequência, né? Jogo contra o Bahia, time titular contra o Juventude, e ao que tudo indica, pelas informações que eu tive, porque ontem os titulares não foram a campo, né? Não treinaram, isso vai acontecer somente hoje. Mas a intenção da comissão técnica não era poupar ninguém contra o Vasco. Claro, muita gente vai dizer, pô, Lessa, mas é óbvio, não faz sentido, vou poupar contra o Vasco, tem que vencer. Mas a questão não é poupar por opção, gente. A questão é o desgaste, é o gramado sintético, porque nesta última entrevista coletiva a gente não teve, ou melhor, o Mano não foi questionado sobre a questão do gramado sintético. Então a gente não sabe de fato como essa comissão técnica pensa esses jogos na grama sintética. O Ganso chegou a falar sobre isso e ele inclusive disse que o gramado do Botafogo, em termos, em comparação com os outros dois estádios, né, a Arena Palmeiras e a Arena da Baixada, é quem tem o melhor gramado, o gramado mais macio. Então não vejo, a não ser por uma necessidade, o Mano tirando algum jogador. Thiago Silva, por exemplo. Né? O Thiago Silva não está acostumado com grama sintética. O que será que o Thiago Silva pensa sobre isso? Gostaria de saber. Então tem umas questões aí que serão discutidas e o Fluminense, a comissão técnica, tem definido muita coisa assim na conversa, no dia a dia, na observação. É claro que há uma lógica, um planejamento a médio prazo já traçado, mas as coisas mudam. E aí o Mano pode ter o retorno do Nonato, que já vinha treinando com o elenco nesses últimos dias antes do jogo contra o Juventude. Pode ser que ele volte e fique à disposição, ainda é dúvida, não dá para cravar. Nas fotos divulgadas no treino de ontem, no entanto, eu não observei a presença do Nonato. E também de Germancano. Então isso pode, claro, não dá para cravar uma informação com base nisso, mas isso pode significar que eles ainda não estarão à disposição, principalmente o Cano, né, que vem tendo um pouco mais de dificuldade nesta transição. Os jogadores que estão fora também, Marquinhos, ainda vai ficar um tempo fora, a gente não tem visto o Marquinhos treinar, ele teve uma lesão um pouco mais complicada, muscular. O Terans já finalizou a transição, vem treinando normalmente com o grupo, inclusive não foi relacionado para o último jogo, não tinha na informação, no press kit divulgado para a imprensa, não tinha nenhuma informação de lesão. Então dá a entender que o Mano não levou o Terans para o jogo por opção técnica, tá? Porque é assim que funciona. Quando não tem ali nenhuma informação de lesão, é porque é a opção do treinador. E foi isso que aconteceu. Vamos observar para ver se isso vai se repetir. A gente tem visto o Gabriel Pires, segue lá treinando, mas não é relacionado, de fato, preterido. E o Marcelo, a situação do Marcelo, que a tendência era de que ele passasse por exames já ontem, no fim da tarde ou noite, mas não consigo confirmar essa informação, pode ser que aconteça hoje. Então a gente vai ter uma ideia melhor do que aconteceu realmente com o Marcelo, da gravidade da lesão, quanto tempo ele ficará fora, enfim, se ele saiu por precaução para não agravar uma possível lesão.
são as preocupações que a comissão técnica do Fluminense tem neste momento. E aí, a pergunta que não quer calar. Com o Facundo Bernal liberado para fazer a sua estreia, o Mano vai manter o Martinelli ali como titular? Porque se o Nonato não voltar, a tendência é essa. Ele diz que o Alexander, ele revelou que o Alexander teve um problema no pubis, né? Coisa que foi omitida pelo Fluminense, o Mano deixou escapar na coletiva. Mas o Alexander ontem treinou com jogadores que não foram a campo. Trabalhou normalmente, então está à disposição. E aí o que a gente tem que saber é como o Mano está tratando essa possibilidade de estreia do Bernal. Ele já vai jogar de cara. Como titular eu acho improvável. Não sei o que vocês acham, mas acho improvável, apesar da partida, novamente uma partida ruim que fez o Martinelli contra o Juventude, né? Acabou sendo vaiado ali, enfim. Não sei se o Mano vai tomar essa decisão de colocar o Bernal de cara como titular ali ao lado do André e Ganso no meio de campo. Já tem muita gente pedindo isso, mas acho que ele vai fazer de maneira gradativa, e aí tem que saber como o Bernal tá nos treinos, se ele tá bem, fisicamente ele tá bem, tá 100%, vinha jogando lá no Uruguai, então essa não vai ser uma questão. E aí vai depender da escolha do Mano. Ele falou em relação ao Ignacio, que ele vem sendo questionado constantemente por isso, e em breve vai promover a estreia do Ignacio. Será que pode ser agora contra o Vasco? Em que momento isso vai acontecer? Porque na Libertadores, sei lá, não faz muito sentido. É por isso que eu tô falando para vocês, se essa questão ela tá sendo, tudo isso está sendo avaliado jogo a jogo, porque o Fluminense tem um jogo duríssimo amanhã, numa grama sintética, e depois já viaja para terça-feira, jogo eliminatório de Libertadores. Então a sequência é pesada, é complicada, e o Mano vai ter que administrar isso com inteligência no intuito de fazer com que o time não perca a competitividade, né, acima de qualquer coisa. Hoje, a não ser por uma questão, assim, por um problema de última hora, eu tendo a achar que o Mano deve manter a equipe que vem jogando, que jogou nos últimos 2 jogos. Acho que a tendência é essa. Mas, olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, por que eu falei que a rodada é favorável? Vamos lá, o Fluminense está com 20 pontos, se vencer vai a 23, e aí? Quem está aqui na frente? Internacional, Vitória, Grêmio e Juventude. São os times que o Fluminense pode alcançar nesta rodada. O Fluminense pode entrar em campo amanhã contra o Vasco já sabendo se dependerá apenas ali de uma vitória para sair do Z4. Porque o Grêmio vai jogar às 7 da noite com o Cuiabá fora de casa. E o Grêmio também vem numa sequência muito pesada e vai enfrentar o Fluminense na próxima terça-feira. Então, não descartaria aqui, não sei como o Renato Gaúcho está pensando lá, o Grêmio poupar alguns titulares aí não. Por mais que esteja numa situação ainda perigosa no campeonato, né? E aí, a gente vai pro... Tem Corinthians e Bragantino aqui também, mas o Corinthians já tá ali com... não, tá na zona de rebaixamento, tá com 20 pontos. Tá igual o Fluminense. Então o Corinthians vai enfrentar o Bragantino em casa. O Juventude pega o Botafogo em casa, Botafogo brigando pelo título, Juventude com 22 pontos, poderia ser ultrapassado pelo Fluminense nesta rodada, e aí o Bahia e Vitória que tá ali bem pertinho, tem um Bavi. Temos um Bavi no domingo, e isso e na Fonte Nova. Então, é claro que em tese é um clássico, né? Mas o Bahia tem um time melhor, tem um time mais forte, tem uma boa possibilidade de vitória. O Inter vai pegar o Atlético em casa. Então, é um cenário super positivo para o Fluminense conseguir sair do Z4. Vai depender, claro, né, de uma vitória que não será fácil. Esse clássico tende a ser muito complicado. O Vasco com 24 pontos, o Fluminense poderia chegar ali a 1 ponto do Vasco. E o Vasco sabe que perder um clássico como esse já começa a colocar uma pressão, porque o bloco de baixo está pontuando e está chegando. E o Vasco vive um momento de instabilidade agora. Não é aquela sequência que chegou a bater 4 vitórias consecutivas, se eu não estou enganado. Vem num momento de instabilidade agora sob o comando do Daniel Paiva. Então, vamos ver como as coisas vão acontecer, mas até o final do dia a gente vai ter uma noção melhor de como o Fluminense está se preparando para esse clássico. Qualquer informação, qualquer novidade, como sempre, eu volto ao longo do dia para trazer aqui para vocês no canal do Lessa. Fechado, pessoal? Tamo junto. Um abraço, bom dia para todo mundo e não esquece de deixar o seu like, tá? É muito importante aqui, seu like, seu comentário e se inscrever também no canal. Um abraço.